Já está a filmar? Upa, isto vai cansar realmente. Meia hora de Já pé. está ou não? Está a filmar. Já está a filmar. Está a filmar. Boa noite, Maria João. Boa noite, João. Está tudo bem? Está tudo bem. Nós nem estivemos antes a comer nem Não, nada. não. Nem acabámos Aliás, uma prova. Já não te vi há muito tempo. Não, nem foi na semana passada, nem nada. Então, basicamente, eu gostava que me explicasses, antes de mais... Primeiro, obrigado por teres aceito a entrevista, foi um bocado forçado. Entretanto, temos o Zé Carlos a passar. Eu aceitei só porque fui obrigada. Podes passar, Zé Carlos, tu podes passar. Tu podes tudo, homem. E então, eu perdi o meu raciocínio, mas basicamente eu gostava que me falasses de como é que isto começou. Como é que tu começaste a correr? Com os pés, certamente? Foi com os pés, eu comecei a pôr um à frente do outro e fui. Não, eu comecei a correr porque eu ia muitas vezes ao ginásio. Antes de começar a trabalhar na empresa onde trabalho agora. Aliás, eu ia 2 vezes por dia ao ginásio. Ok. Mas comecei a trabalhar na empresa onde trabalho agora e passei a ir 2 vezes por mês, com sorte. Pronto. E depois engravidei, tive um filho, depois tive o segundo, no segundo eu aumentei muito o peso e já não tinha vida para ir ao ginásio. E uma coisa que implicasse eu estar lá às 6 da tarde para fazer alguma coisa, não dava. Eu ia ao ginásio a aulas de grupo, não é? Nunca gostei de máquinas, estar ali, aquela coisa de ser ratinho e estar ali dentro do ginásio, não gosto. E então não tinha nada, precisava de perder peso, pensei, vou tentar correr. E dei umas voltas, comecei a correr para tentar perder algum peso e fazer algum exercício. E pronto, e depois fui andando. Começaste sozinha a correr? Comecei um bocado sozinha, sim. A primeira corrida foi à volta das Abadias, depois havia uma volta na empresa também que... Nas Abadias na Figueira? Sim, Okay. na Figueira. O meu marido é de Vila Verde. Por acaso eu conheço a cara dele. Sim, ele é de... Não é bem Vila Verde, ele é de Ervidinho. Se ele me dizer que é de Vila Verde, corta esta parte, faz uma coisa de Vila Verde. O meu marido é de Ervidinho, que é muito perto da Figueira, e portanto nós vamos lá passar muitas vezes fins de semana. E portanto foi por aí. Depois havia uma malta na empresa que me desafiou a começar a fazer também a São Silvestre, corria de vez em quando. Mal começaste a correr, foste logo para provas ou ainda tiveste algum tempo sem... Ainda fui para provas passado para aí uns 6 meses. Sim, 6, 7 meses. Até porque o bicho tem de pegar primeiro, não é? Sim, o bicho tem de pegar primeiro. Depois pensei, vou fazer... Depois eu fazia 40 anos em janeiro. Corri a São Silvestre de Coimbra, foi a minha primeira corrida. Depois fazia 40 anos em janeiro e no dia em que fiz 40 anos inscrevi-me na minha primeira meia maratona, que foi a Tudor Vinheteiro. Okay. Mas depois acabei por fazer a de Lisboa ainda um bocadinho antes. Ali no meio ainda pensei, se calhar eu consigo ir a de Lisboa. E fui e consegui. Já andavas com influências do Zé Carlos e do Basílio? Não. O Basílio ainda não corria. O Zé Carlos eu não o conhecia de lado nenhum ainda. Conhecia o Vítor. Por acaso esteve a jantar connosco. O Vítor, que na altura ainda trabalhava connosco, também corria e começou-me a chatear. Epá, quando tu consegues ir à meia maratona, vamos lá. Pronto. E fui, de facto. Ok, então tu na prática já corres há quase 10 anos. Sim, na prática sim, corro há quase 10 anos. Tchau, pessoal. Tchau. Uma boa noite. Boa noite, tchau. Embora, entretanto. Força, boas entrevistas. Obrigada. Olha, também há de chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez, menino. Eu já vi que tu ficaste em segundo num sprint qualquer. Hoje estou todo contente. Ok, então já agora parabéns. Muito obrigado. Nada. Tchau, pessoal. Portanto, perdi o meu raciocínio. Portanto, não, eu não corro. Porque ela já corre quase há 10 anos. Já corro Obrigado, quase há 10 anos. Obrigada. Uma boa. O câmara grande, pá. Com uma mantinha. Aqui a proteger que isto está frio, é verdade. Está frescote. Então, há aqui uma coisa desde logo que me fascina e ao mesmo tempo que me deixa curioso. Que é, tu entretanto tens 3 filhos, não é? Justamente. Pronto. Como é que é possível? Porque normalmente as mulheres sofrem mais isso na pele. Como é que é possível, sendo mulher e não sendo sexista, eu não estou a ser sexista, como é que é possível conciliar? Como é que tu conseguiste conciliar a corrida, o trabalho e depois a maternidade, que normalmente costuma ser muito exigente? Pronto, isso teve alguns impactos, obviamente, por exemplo, na pandemia, isso notou-se muito. Que eu corria, estava provavelmente na melhor forma em que estive até hoje, quando corri a maratona em Sevilha, mesmo antes da pandemia, aqui com o nosso cameraman,
depois Já ele agora é o continuou a Basílio. treinar, que o nosso cameraman que é o Basílio. O Basílio e a sua Boa mentoria. noite, boa noite. Nós corremos a maratona, mas depois ele continuou a treinar e eu de facto não consegui treinar. Porque tive mesmo de parar os treinos porque os 3 filhos e o trabalho não dava muito. Não deu mesmo. Psicologicamente, como é que isso mexeu contigo? Não quero aqui fazer Epá, terapia, foi muito complicado. Foi muito, muito complicado porque de repente estava. Eu digo muitas vezes, se eu não enlouqueci naqueles dias, já não. mas enlouquecer pelos miúdos, acredito. Sim, pela porque eram essência 3 que é. crianças em casa a precisar de apoio. Inacreditavelmente, o primeiro a ter aulas online foi o mais pequenino, que estava no jardim de infância, tinha 3 anos. Depois o do meio estava no primeiro ano, precisa obviamente de muito apoio. E o mais velho, que era o que ainda podia ter alguma autonomia, é um preguiçoso do caraça. E que aproveitava para. Ele se calhar sai um bocadinho à mãe. Portanto, ele aproveitava para. Agora que não está aqui ninguém, não estão aqui os professores, eu se calhar não preciso me cansar muito com isto. Então eu tinha que andar mais em cima dele. E depois o trabalho manteve-se a 100%. Então, eu sei a 100% em teletrabalho e com muito trabalho sempre. A empresa também, por acaso, naquele momento fez toda uma reestruturação, estava tudo em alvoroço na empresa. Tínhamos uma nova equipa de gestão, novos investidores. Portanto, nós não sabíamos muito bem, era aquela fase em que tu não sabes muito bem onde é que as coisas vão cair e tens que ganhar ali um bocadinho o teu espaço e perceber um bocadinho para onde é que as coisas estão e as pessoas novas. Havia alguns líderes novos, uns com quem me dei bem, outros que não. Felizmente esses com quem eu não me dei nada bem saíram, já não foram. Adeus, boa viagem. Parte é que ficamos a saber que tu tiveste peso nisso? Não tive nenhum peso nisso. Não, eles estavam acima de mim, portanto eu não mandava nessa coisa. Mas era uma fase de muita turbulência e, portanto, era completamente impossível para mim dizer, epá, eu agora vou correr. Porque eu tentava de manhã estar um bocado com os miúdos e ajudar os miúdos nos trabalhos de casa, na escola, à tarde trabalhar, à noite trabalhar, depois estar a trabalhar até à 1, 2 da manhã, depois tentar dormir qualquer coisa às 7 da manhã, acordar outra vez. E estava só em modo de sobrevivência, portanto meter ali horas para treino era completamente impossível. E como é que se E aí volta teve impacto. depois disso? Como é que... Depois eu tenho uma grande vantagem, que é o meu marido, que é muito colega de equipa e que dá muita importância a que eu consiga treinar e a que eu consiga correr maratonas e que está sempre a dizer, a maratona não se corre sozinho, vai treinar. Isso é muito bom. Sai da sofá, vai treinar. Pronto, isso é muito importante e fica a segurar as pontas, eu já fica muitas vezes pelo trabalho, porque eu tenho muitos jantares de trabalho, reuniões à noite e viagens e dias em que vou para fora e chego às 10, 11 da noite e ele já fica muitas vezes com os miúdos, em geral é ele que vai levar à escola e ele que vai buscar à escola. E depois ele dá muito valor a isso e, portanto, ele é um pai muito... Ele é muito colega de equipa, nós funcionamos muito como equipa. Aliás, eu tenho uma amiga que diz que nunca viu ninguém, um casal funcionar tanto como equipa como nós, porque a coisa é muito orgânica. Muito, epá, vais lá, agora vou lá eu, agora... Porque desde logo pela ligação, que ele percebe claramente que está a ser importante para ti, não é? Senão ele não te mandaria ir treinar. Sim, ele percebe. E ainda por cima para maratonas, porque é algo que exige, normalmente requer muito. São horas. E eu não sei como é que acontece contigo, mas sei que normalmente ali na última semana, últimas 2 semanas, eu fico com um feitio terrível, stress. Não, eu não fico com mau feitio, não. Eu fico não, só é muitos meses em que não tenho manhãs de fim de semana, não é? Pois isso. Manhãs de fim de semana com miúdos e tal, é esquecer, não tenho. Pronto, e depois a gente vai gerindo, não é? Acontece, eu vou para Cascais para o torneio de Taekwondo e levo o equipamento e o Vasco, o Vasco faz a apresentação, depois o João Pedro faz a apresentação, agora tenho aqui uma aberta, agora vou correr. Volto, os miúdos fazem a segunda apresentação, eu faço a minha participação e depois vamos todos para cima. Pronto, e é tudo assim um bocado... Mas ao mesmo tempo fazem isso também em família, porque na verdade... Sim, nós depois andamos sempre todos em bando, todos juntos e tal. Pronto, porque o Pedro também, ele próprio também faz bicicleta. O Pedro não corre, ele gosta muito de bicicleta e também teve que fazer uma paragem por motivos médicos. E isso também o ajuda, também deu mais a sensação de que isto é importante, isto é mesmo... Se bem que ele sempre teve muita a coisa de dar importância
Estás aí a ouvir? Ele Atrás. está a ver se bate certo com o avião. Pronto, ele é horrível. O meu marido, por acaso, é horrível. Não, ele teve que fazer essa paragem e isso também, se calhar, deu-lhe um bocado mais essa sensação. Mas ele, é verdade, ele sempre teve essa coisa de incentivar muito que eu arranjasse tempo para ir treinar e de segurar as potas enquanto eu vou treinar. Depois ele também desaparece ao fim de Também semana. tem, Portanto, tem aquela coisa dele desaparece de manhã e eu desapareço à tarde. Sim, mas ainda por cima, no vosso caso, sendo os dois desportistas, ainda com modalidades diferentes, acredito que isso obriga uma gestão maior. Mas também como os vossos miúdos também têm atividade esportiva, o taekwondo É acaba isso, por só ser- complica mais ainda. Eu acredito que sim, mas por outro lado também cria uma dinâmica ali que toda a gente, além do seu trabalho, acaba por ter a sua identidade fora do trabalho. Sim. E como família vocês se calhar acabam por ganhar com isso. Sim. Porque uma das coisas, e sobretudo no caso das mulheres que se fala mais, e nota-se, ainda hoje na classificação da prova se viu que há muito poucas mulheres no primeiro terço, que isso implica que normalmente são mais elas que infelizmente ainda estão mais ligadas Sim. a todas as lides domésticas e todo o cuidado dos miúdos, sobretudo isso, o cuidado dos miúdos, porque isso requer dedicação. Tu para chegares Tu precisas ter- para sim, para precisas apostares em investir. ti porque senão de maneira alguma tu Não, e há consegues. outras coisas, por exemplo, uma coisa que eu sinto é, às vezes, eu posso ir treinar à noite, eu não tenho problema nenhum com isso. Só há uma questão, é que depois eu não me sinto segura. Ok, sim. Imagina, eu vou jantar, tenho um treino de 1 hora para fazer, são 10 km. Epá, 10 km, às 11 da noite, onde é que eu vou fazer 10 km? Não é confortável, é muito desconfortável. Se forem 4 km, 5, que eu vou ali, saio de casa, vou ao linear de Val das Flores, volto, pronto, é mais ou menos tranquilo. Já vou um bocado a olhar por cima do ombro, se forem 11 da noite, já vou olhar por cima do ombro, mas é muito desconfortável. E esse se calhar é o lado mais E é- desvantajoso de quem vive numa cidade tão grande, se calhar. Não, e tem muito a ver com ser mulher também. Ah, ok, sim. Porque eu aqui, por exemplo, eu às vezes venho treinar aqui a Condeixa com o Basílio. Não venho bem treinar, venho ter reuniões. Às vezes a gente tem que ter reuniões. Isso é que é o 2 em 1, É isso é giro multitasking. também, é giro. Pronto. Nós também temos muitas reuniões volantes. Mas. Vocês têm uma equipa de corredores na própria Nós empresa, temos uma portanto... equipa de corredores na empresa. Já agora qual é? Já agora pode... A empresa é a Clinotes, que é a melhor Pronto. empresa do mundo e arredores. Ok. Indiscutivelmente. Concordo. Concordo, o cameraman também concorda, portanto é indiscutível. E às Agora vezes não eu tenho venho nada a aqui- ver com isto. Publicidade não é feita por mim. Não, e às vezes eu venho correr com ele e andamos aí no meio do mato. Sim. Não é no mato, é no Alcatrão, sim. Sim. Mas, epá, eu nunca faria aquilo se fosse sozinha. Nunca, nem pensei, era impensável. Eu percebo. Não faço aquilo. Eu já tive muitos episódios de bocas e de coisas. Ao fim da tarde, Sim. E ainda está de dia. quanto mais à noite. Percebes? Às vezes é um bocado. E, por exemplo, juntaste, não sei se isso seria opção, mas juntaste a grupos que eu sei que às vezes existem, sobretudo, ou isso é mais complicado pela É dinâmica? mais complicado pela dinâmica de treino, é? Porque tu dizes, ok, eu hoje tenho que fazer séries. Sim. Encontrares alguém que precise mesmo fazer séries no mesmo. É É um bocadinho muito complicado. uma roleta. Sim. É um bocado. Ou estás a fazer aquele treino de. E tu acabas por adaptar Básico. nesses casos, ou acabarias por adaptar, ou tipo, se o teu treinador te disse, que no caso já agora tu tens treinador, não é? Eu tenho treinador. Se o teu treinador te diz que naquele dia é X, tu fazes Não, eu faço religiosamente- aquilo. Ok. Eu faço aquilo. Mas Ou não ainda- faço, ainda às assim- vezes o meu trabalho atrapalha um bocado. Por acaso Ok. o meu trabalho atrapalha um bocado. Eu acho que há aqui muitos queixumes. O meu trabalho atrapalha muito. É horrível. Eu estou farta de dizer que isso realmente é a única desvantagem daquela empresa. É que atrapalha um bocadinho o treino. Não, eu gosto muito daquilo que faço. E isso às vezes faz com que eu passe mais tempo a trabalhar. Dás mais de ti do Dou que... mais, digo mais. Pronto, mas às vezes o trabalho atrapalha. E quando o trabalho atrapalha eu não consigo, ok, não consegui ir. Mas se eu conseguir ir, e é para fazer séries, eu vou fazer aquela série. Ok. Portanto, não,
Se alguém te dissesse, olha, eu vou treinar, mas não vou fazer Não, treinar, não, não, não. Se eu quero já fazer está. séries, eu vou fazer séries. Ah, Não... ok. E qual é a tua relação com o treinador? Isto é, ele surge É horrível, porque ele é uma pessoa horrível. Boa, eu não conheço a pessoa, portanto já agora posso dizer o nome dele. Ele é o Ricardo Neto. Ricardo Neto, ok. Ele não toma comprimidos e, portanto, depois manda-me fazer coisas horríveis. Mas eu acho que isso é, digamos assim, o mal, entre aspas, de qualquer treinador. Eles são todos um bocado assim, têm a mania. Tem uma coisa que se chama exigência. É, exigência. depois tem que fazer flick-flacks à retaguarda e não sei o quê. Isso era fixe, é que é e para não uns- chegares à meta. Umas coisas que eu nunca consegui fazer, que é uns abdominais, que a malta depois fica sentada logo, eu não consigo. Ok, Ou salta. eu depois quero um vídeo disso que para tentar É uma perceber coisa o que muito é. estranha, eu nunca consegui fazer aquilo, não há um, não consigo fazer um. Mas indo aqui um bocadinho, se calhar talhando caminhinho para a questão do treinador, ele surge pela tua necessidade de disciplina ou pela tua necessidade de repente tu vês que queres apostar em ti, que queres alguns resultados um pouco melhores? Não, foi mesmo para tentar ter melhores resultados. No fim da maratona de Sevilha, eu e aqui o cameraman pensámos, pá, vamos agora, fizemos isto nós, aqui um bocado a inventar, Às né? pancadas. Às 3 pancadas, não. Ah, ok. Sim, Foi com método. Foi com método. foi com método. O Não, método nós, foi o avião que vos levou lá, no fundo. não, por acaso fomos cá. Ah, ok. Fomos de. Não, tínhamos um plano de treinos da Nike que até me parece bastante razoável. Apesar de ser genérico, acho que é muito banda larga, mas parece-me bastante razoável. Tinha séries, tinha rampas, tinha treinos longos. E notas muita diferença agora em relação ao vosso, que é também do Basílio, não é? É. Ao vosso Pá, treinador. há notas. algumas diferenças, mas não é. Portanto, no fundo, já me estás a dizer que o Ricardo pode ser substituído pela Nike. Não pode. Não, as diferenças essencialmente é que tu tens é o mesmo tipo de treino, Sim. mas a carga é adaptada a ti. Ok, Enquanto que o outro é aquele tipo de treino, mas sim, epá, é o mesmo para mim e para o Basílio. sim. O Ricardo não faz isso. O Ricardo, ok, nem no mesmo dia nós vamos os dois fazer série, mas as minhas são de 500 metros, as deles são do 1,5 km. Ok. Eu faço de 5, ele faz 10. Pronto, são diferentes. Apesar de serem séries, são diferentes. O plano da Nike era para toda a gente. Já o da Garmin também é um o quê? pouco assim, tem a ver mais com o tempo. Não podes exatamente estar a fazer um treino por pessoa, né? Não funciona. Então vocês chegaram E então chegámos ao fim, isto se calhar nós conseguimos fazer isto em menos de 4 horas, vamos arranjar quem nos treine. E arranjámos um treinador, entretanto depois mudámos por causa do Carlos Patrão, também é uma praga que apareceu aí na minha vida, também só me arranja problemas. Um dia eu estava, o Carlos Patrão também é nosso colega, e eu estava a falar com ele, eu estava assim um bocado, não estava muito a gostar muito do plano de treino, estava a sentir que podia ser mais interessante. Porque era muito monótono, eu não gosto muito daquela coisa de senta-te põe-te aqui e corre para a frente. Ok. Eu gosto Esse das era o subidas, primeiro. das rampas, gosto muito das subidas, das rampas, das séries, A dinâmica vai muito por isso. dos progressivos, daquilo que me desafia um bocado mais. E então estava a falar com o Carlos Patrão, disse, não sei o que, tenho este treinador, e eu lá consegui, O contacto. lá arranjei, saquei o contacto dele e começámos a treinar com o Ricardo e realmente eu acho que está a funcionar melhor, é mais desafiante, os treinos são mais interessantes, é muito mais, eu pelo menos sinto muito mais envolvida com o treino neste momento e gosto muito mais do treino que ele faz. Consegues debater com ele questões de treino ou é tipo, ele é que determina e tu tens de fazer e pronto, final? Isto é, Não, há eu posso abertura discutir, para... mas não desculpe, não preciso Não nada questiona, disso. ok, Não mas preciso nada disso. se ele dá-te liberdade se tu Não, tiveres... dá, eu posso lhe dizer, olha, Ricardo, eu acho que eu agora não vou conseguir fazer não sei o quê. Está bem? Ok. Então adaptamos para isto. Okay? Então, mas tu Não há estás a problema. dizer nessa dinâmica, então e na dinâmica de, olha, eu agora tenho aqui uma loucura da crise dos 50, dos 40 e de repente acho que consigo correr a 3. Ele não te vai dizer Não, assim, já olha, espera aconteceu, aí... por exemplo, eu disse, Ricardo, eu por acaso não sei se tu sabes isto, mas o Pai Natal ofereceu-me uma inscrição para a Maratona de Paris. E eu vou. Já ouvi dizer, mas eu sou contra. Ao que eu respondi, com certeza, Ricardo, mas eu vou na mesma. E ele, Pois, eu percebo. eu sei que tu vais na mesma, portanto vamos fazer o plano e vamos para o caminho. Portanto, sim, E ele ele- tem ele abertura, embarca. ele embarca e diz, eu acho que não. Tu queres ir? Então vamos lá e eu vou-te ajudar a fazer o melhor possível Ok. nestas circunstâncias. Mas ele tem em conta depois tendo em conta, eu acho,
se não me estou em erro, o que vocês me disseram é que acabava por ser muito pouco tempo de É, preparação. foi muito pouco tempo porque eu tive uma lesão e tive bastante tempo parada, portanto eu tive para aí 2 meses de preparação para a maratona. Ok, pois de facto Era curtinho. E ele nesse caso tenta tirar o máximo partido daquele período. Sim, ele que tem tentou ali. tirar o máximo partido. Houve um dia, ele normalmente faz os treinos progressivos. Eu lembro que houve um dia que os treinos progressivos são de 45 minutos, 1 hora, Pois porque é. 8 km. Houve um dia que eu tinha 1 hora e 45 de treinos progressivos. Eu, quase uma o meia que é que eu vou maratona." fazer? Eu vou falar com o Basílio e com o patrão e com o Carlos Patrão, como é que eu vou fazer isto? E ele, não estou a ver. Então, olha, é ir gerindo, mas eu consegui e faltavam poucas semanas para a maratona. Faltavam tipo 3 semanas, 15 dias, não sei. Mas já agora, porquê que tu gostas de correr maratonas? Porque há Opa, menos mulheres ainda a correr A maratonas. maratona era um desafio. Eu queria correr uma maratona na vida. Só uma. Pronto, está tudo bem. Mas É só por algum uma. motivo em específico? Porque era um desafio do caraças. Porque era aquela coisa. Eu lembro-me. Aqui atrasado. Eu sou uma pessoa antiga. Então, aqui Pois, tu muito disseste, não fui eu. atrasado. Eu sou de Castelo Branco, estava em casa. Era muito tarde, eu lembro-me que era muito tarde. E os meus pais estavam a ver a maratona de Los Angeles. Ei, Em 1984, eu sou uma pessoa muito antiga. E eu lembro-me perfeitamente disso, quando o Carlos Lopes ganhou a maratona em Los Angeles, e eles ficaram, a enorme felicidade deles. E eu fiquei a pensar, 42 km, eu tinha 10 anos, portanto não tens a grande percepção. E eles disseram, não, 42 km é mais ou menos como daqui a casa da tia Helena. Que para mim era tipo, eu entrava no carro e 3 eternidades depois eu chegava à casa da minha tia, que era no fundo, não era assim uma coisa. Epá, e eu pensei, como é que esta gente vai correr isto tudo? Como é que é possível? E tive sempre aquela coisa que a maratona é uma coisa praticamente impossível, sobre-humana. Mas eu, antes de começar a correr, tinha a mesma sensação da malta corre 5 km. Estes gajos são loucos, como é que é? Corre 5 é muito km. comum. Esta gente é doida. Isto são eles a armarem-se em bons, só pode. Alguma vez correm 5 km, depois começas a correr e percebes que 5 km não é nada, né? Foste ali ao pão e vieste. Depois corres 10 km e depois 20. Será que eu consigo fazer isto? Começa a entrar o bichinho. Tipo, não é? ganhas aquela. Ficas com bicho, ficas bichado, não é? Ficas com bicho e. Mas será que eu consigo? Eu consigo fazer isto? Será? Opa! Vamos ter. Então tu quando entras, por exemplo, na meia maratona, quando marcas a primeira, tu se calhar já estavas com ela fisgada para te meteres numa maratona. Não, ainda não, porque para mim era Porque eu uma já perfeita estava. loucura, porque eu só tinha corrido 2 São Silvestres na minha vida e foi em 2 dias seguidos. Bom. Pois, Ok. logo assim para começar. Logo bem. assim para começar, tal. Das duas, uma ou ficas agarrado ou vais-te embora. e acabou. Aquilo foi assim a abrir. E portanto, mas eu pensei, não, eu vou conseguir. O Vitor dizia, não, eu treino-te e tu vais. Eu consigo. O Vitor, claro que ele não me ia treinar, porque eu estava em Coimbra e ele estava na Figueira. Ok, E pronto. pois. E depois nós chateamos sempre, porque nós somos muito amigos, mas depois estamos sempre a chocar. Portanto, ele ia dizer, corre não sei o quê, eu ia dizer, não corre nada, eu corro o que eu quiser, tu não mandas em mim. E pronto. E não ia Já era funcionar. adulto Mas nessa altura, não interessa, não ia funcionar. Eu já sabia que não ia funcionar, mas pensei, não, se ele diz que eu consigo, eu vou conseguir. Pronto. E consegui, a verdade é que consegui. Mas ainda não tinha nada essa coisa de, eu se calhar vou conseguir correr uma maratona. Nem pensei. Estamos quase a terminar, eu prometo, eu sei, vocês têm compromissos. Nós temos que sair, amanhã temos o Campeonato Europeu de Taekwondo. Bom. É verdade. E os atletas já deviam estar a dormir. Os atletas têm que ir dormir, eles. E tem. E eu também. Tem. Eles têm que ir dormir. Eu pensei que eles já deveriam estar. Não, para a eles depois preparação. amanhã também dormem na viagem. Tenho aqui 3 questões. A primeira é, onde é que entra aqui o mental nisto tudo? A tua parte mental, por exemplo, quando corres uma maratona, e já vamos ao número de maratonas que já correste e tudo mais, mas quando corres uma maratona, aquilo é uma viagem, não é? Tens ali tempo para pensar em tudo e mais alguma coisa. Quando estás em baixo, acredito que tenhas esses momentos, eu pelo menos tenho, há momentos em que me sinto ali mais em baixo no trajeto dos 42 Sim. km. Em que é que pensas? A que é que te agarras? Contas. Eu faço contas. Ok, Eu boa. faço muitas Eu contas. nunca tinha ouvido essa Eu estou resposta. sempre a fazer contas. Eu faço uma maratona a fazer contas. Mas quê? Começas a pensar, tenho de pagar X? Não. Médias, Ah, ok.
como é que isto acontece, como é que eu, ok, para acabar neste tempo, que média que eu tenho que ir, a velocidade que eu estou, ok, então se eu tiver esta velocidade, se eu reduzir 5 segundos, quanto é que dá? Pronto, É que eu de e repente vamos nisto. imaginava-te a ligar ao teu marido a dizer assim, olha, temos de pagar a conta da luz. Não, eu faço contas. Isso era muito bom. Eu faço muitas contas. E a minha E isso única. não desgasta? Não, as contas nunca me desgastam. O meu único tema é chegar aos 35 km, que é o meu ponto de não retorno. Se eu chegar aos 35 km, eu sei que vou chegar ao fim. Há muita ideia de quanto. A rodar, Os primeiros 30 são um reboçado. Eu não acho que seja bem assim. Não são mas exatamente. um Também. reboçadinho. E que a partir dos 30 é que a prova começa a sério. Tu achas que é um bocado assim? Não, eu acho que é um bocado. Não é bem aos 30, eu diria que é para aí aos 25, 26. Mas é o que eu digo, acho que é até aos 35. Depois nos 35 para mim começa, pá, faltam 7 km. Nem que uma pessoa Eu vá corri deixar. 35, já agora não vamos para trás. Agora já não dá. Ainda por cima Agora- quando tens um kit finisher à chegada. Exatamente, tenho um kit finisher, pá, não pode ser, agora vou. Agora isto vai, não há volta a dar. Portanto, eu acho que é aqueles 10 km entre os 25 e os 35 são os mais críticos. Curiosamente, na Maratona de Paris eu fiz uma coisa que eu acho que não é muito recomendada, mas que funcionou lindamente, foi ouvir o Governo Sombra. Também gosto. Toda a Maratona ouvi Governo Sombra. Ok. Portanto, eu fui ali a pensar nas parvoices, né? De vez em quando eu disse ia pela Maratona por Paris afora. Eles olharem para mim, pronto, é atrasadinha, coitado. Veio aqui, coitadinha. Coitadinha, Nunca verdade? nunca vem a uma Também cidade. não é muito longe da verdade, mas vai, não interessa. Veio da província para aqui. Veio aqui da aldeia, chegou aqui agora está maravilhada com isto. Pá, e a verdade é que aquilo distrai-te um bocado de... Por exemplo, na meia maratona de Aveiro aconteceu exatamente o oposto. O meu auricular estava... Pois, mas parou. Foi mesmo agora, acho eu. Ok. Se não ficámos para aí sem gravação. De Foi agora, foi há um quarto de hora também, no máximo. Governo Sombra e tudo isso, acho que estava a gravar. Fazer publicidade ao Governo Sombra, não vão eles Pois. ver isto. Não, já não existe Governo Sombra. Não, Não, eu posso é o dizer. Não, nós podemos dizer. Ah, Eles nós é que não podemos, podem. sim. Programa que os Eles é que não podem podem dizer. Eles é que estão legalmente impedidos de dizer. Exatamente, legalmente. Nós podemos dizer à vontade. Grande programa. Que é um grande programa. Não, por exemplo, na meia maratona de Aveiro eu não tinha sonho, portanto eu fiquei em que, epá, o tornozelo está-me a doer outra vez. Epá, dei uma barriga. Epá, acho que isto está Exploraste essas desconfortável. dores. E estás a explorar as dores, porque não tens mais nada para fazer, não é? Mas isso é bom, isso é um dos princípios da meditação, a sério. Não, é péssimo estar a explorar dores. Então agora vou estar a explorar dores, o que é que aconteceu? Às tantas estou a andar, porque já me dói muito a barriga. Eu não tenho mais nada em que pensar, se eu não dor de barriga, ando. Ai, eu agora já não Nesse consigo sentido. correr. Caraças, agora estou aqui. E ainda por cima, porque houve ali uma conversa antes, já na preparação para a meia maratona, que pronto, não foi simpática. E... A do Pooping Place. É, do Pooping Bag. não é no Pooping Place, é Pooping... Bag. era Pooping Bag, Mas é. isso foi contigo, com outros indivíduos, foi no Pooping Place. O governo sobre por acaso acho que funciona melhor do que pensar nas dores e nos desconfortos. Então tenho uma dúvida. Não me parece por acaso que sejas esse género de pessoa, eu sou. Tu não gostas de ouvir o ambiente que tens à tua volta, não te sentes que isso te pode ajudar a chegar Não, ao eu fim? ouço o ambiente. Eu corro sempre com um auricular só. Não. Ok, mas eu estou a dizer, eu, por exemplo, eu corro nos treinos com um auricular, mas nas provas é sagrado, é sempre sem auricular. Não. Eu sou uma pessoa horrível, eu não gosto de passar muito tempo só comigo. Ok. Eu sou desagradável, tenho mau feitio e não. Mas não digo nada de jeito, só digo disparates e pá, não. Então, mas podes rir para ti própria, a dada altura... Eu rimo bastante de mim própria, porque eu só faço parvoíces, mas rimo muito de mim própria. Mas posso ouvir outras pessoas. Ok. Gosto mais de ouvir música e de ouvir, sobretudo nos treinos, ouvir e-books, podcasts. Lá está o Governo Sombra. Pois Porque não tenho tempo para ouvir noutras Sim, áreas. percebo, eu Eu percebo. trabalho, tenho 3 filhos. O princípio dos Portanto- podcasts é maravilhoso. Agora, já no outro dia o Basílio me falou da questão de ouvir e-books. Os Enquanto estás a audiobooks é espetacular. Eu nunca, este dava outro tema, eu nunca ouvi porque eu sou um bocado conservador entre aspas, eu adoro ler, portanto tenho Eu de, também. tenho de pôr os olhos em cima de letras. E ainda por Não, cima eu estava sobre- exatamente como tu. Eu Mas, tinha claro, mesmo que pôr mas os tens olhos em 3 cima. filhos e eu tenho Mas só... tem só- 3 filhos. Não, nem é isso. É que aqui há uns tempos, o meu chefe. Não estás a falar do, Não do vou dizer cameraman. quem é. Disse, epá, está aqui um livro que convinha tu ouvires isto.
Mas mandou-me em audiobook. Pá, convinha ouvires isto até à reunião de não sei o quê. Segunda-feira ouvires umas partes, uma coisa assim. Com certeza. Graças. Bem, tenho aqui um treino longo, olha, vou ouvir isto. E aquilo é estranhamente confortável, porque tu estás muito concentrado naquilo que estás a ouvir. Sério? A sério, tu consegues-te mesmo concentrar naquilo que estás a ouvir. Ok. E é muito... É uma realidade a experimentar. Nos treinos longos, obviamente que se tiveres que fazer séries, não. Pois, Tens que te concentrar porque na série, sim, no ritmo e a isso. dinâmica é diferente. Mas num treino longo é muito bom porque eu pelo menos entro naquele ritmo, né? Engata naquele ritmo e vai. Ok, Depois é ir ok. sempre àquele ritmo. Pois, eu acho que quando há oscilações, de facto, e oscilações de ritmo de facto muito É, difícil. quando tens oscilações de ritmo é diferente. Agora, quando vais naquele ritmo certinho durante 3 horas, pá, olha, Pá, espetacular. Nunca Eu tinha vou ao pensado audiobook. nesse conceito de repente ouvir um livro, porque eu concentro-me, por exemplo, na minha passada, no barulho que estou a fazer, na respiração, para tentar perceber como é que estou ou como é que não estou. Isto sim, não nos consigo treinos fazer longos. isso. E às vezes nos treinos curtos também faço isso como forma de abstração. Ou projeto imagens de como é que vou chegar à prova, de como é que vai correr mal, por exemplo, como é que pode correr mal. Eu costumo fazer isso, costumo projetar essas coisas. Não, isso é horrível. Não. Tu projetas como é que pode correr mal? Sim. Porque um dos meus receios é acabar uma prova de estrada a andar. É uma das coisas que eu não quero. Na meta? Sim, na meta, ter de parar no meio do caminho. Pronto. Pronto. Eu tive que andar na... Quando tem de ser, tem de ser. Pois, Mas às vezes aquilo que eu projeto na minha mente, não é sempre, mas aquilo que eu projeto na minha mente é precisamente isto: é, ok, de repente eu estou a correr e de repente falha-me um músculo. Como é que eu reajo? Eu que sou tão exigente comigo naquilo, como é que eu vou reagir? Eu não posso, tipo, falha-me um músculo, eu não tenho culpa, não posso fazer nada. Sim, não podes fazer nada. Portanto, eu tenho que estar preparado para isso. Vai-me falhar um músculo, pode-me falhar um músculo. É nesse sentido, a minha projeção é nesse sentido. E então aquilo que eu me concentro depois é as pessoas que vão estar à chegada a bater palmas, ou não, algumas não batem, e isso é uma pena. Mas eu projeto muito isso. Eu também projeto como é que vou chegar no lado bom. Eu normalmente sei como é que vou conseguir cruzar a meta. Sim. Pronto. Mas isto não é sobre mim, é sobre Isso é ti. curioso. Epá, eu funciono muito com base nisso. Eu nunca sei como é que vou cruzar a meta. Claro que pode haver diferenças. Nunca O que eu estou a não dizer é faço projetar ideia. no bom sentido. Tipo, ok, eu vou fazer aquele. Eu hoje tinha. Para a prova tinha em mente que ia fazer 39 minutos. Fiz 39,27, é excelente na mesma, mas eu já sabia, eu não sabia que ia fazer aquele tempo, mas eu sabia que quando chegasse à meta aquilo ia ser esfuziante para mim, ia ser triunfante. E é assim que eu vivo as coisas. Quando chego lá, tipo, eu sou preciso, foi o que aconteceu hoje, saio e começo a dançar, porque de facto eu já estava a contar com aquilo, com aquela... Pois, eu não consigo fazer isso. Hoje, eu não sabia, objetivamente, qual era o meu objetivo. Quando Sim. eu comecei o aquecimento, eu não sabia qual era o meu objetivo. Ok. Disse, ok. Aliás, estávamos a aquecer e disse, pá, 55 minutos. Porque a última prova de 10 km que eu fiz muito perto da hora. Antes da pandemia, eu corria em 50 minutos. Sim. Fiz tempos abaixo dos 50 minutos nos 10 km. Depois da pandemia, não. A última foi mesmo muito perto da hora, se não acima da hora. E portanto, sabe, ok, pá, 55 minutos. É um bom tempo. Mas o Garmin diz aquela cena de tu Sim. consegues fazer isto. Garmin é um aldrabão. É um aldrabão Lamento, só. mas é um aldrabão. A não ser que forneça relógios. Opa, aí e já depois não. eu comecei a correr e a verdade é que ele estava-me a sentir bem, apesar de sentir que estava em esforço, a respiração, e a respiração estava muito acelerada, estava um bocado em esforço, mas eu aguento este. É um esforço que se aguenta, ok, eu aguento isto. Mas depois não tive a fé suficiente para dizer, ok, eu consigo fazer isto em menos de 50 minutos. Ok. E portanto fiz em 50 minutos e 47 segundos, quando se calhar se eu tivesse olhado para o relógio, como deve ser, 3 km antes, tinha gerido melhor a coisa e tinha chegado a tempo. Quando é que eu percebi como é que ia chegar à meta? Quando estava assim na reta mesmo, 3 metros antes. Ok, eu vou conseguir fazer isto, não vou quebrar, não vou andar, agora vou chegar ali. Não sei como é que vou chegar à meta. Eu 5 km antes não faço ideia como é que chego.
Quer dizer, eu sei que se vir o arco da meta, chega a correr. Isso é muito bom. Mas a 5 metros, só se aquilo fosse muito plano e tivesse mesmo lá ao fundão. Caramba. Pronto. Isso aí. Vendo o arco da meta, a coisa vai. Mas isso às vezes pode enganar, os arcos É, podem... pois acho que é a meia do Douro que tem uma data de Sim, arcos, tem já arcos, em arcos, Aveiro arcos. também tinha, mas eram pórticos diferentes. É, são montes de pórticos uns atrás dos outros e tu não sabes qual destes é que é o bem meta que tenho. Sim, em Aveiro isso aconteceu. Sim. É, vamos separar assim um bocado. Últimas 2 questões. Quando é que, quais, não é quais, que maratonas é que tens aí previstas? Quais são? Agora, o Porto. No Porto. Já Estou- fizeste alguma vez a do Porto? Não, nunca fiz a do Porto. Ok. Estou a namorar Florença para o ano. E o teu marido sabe disso? Não. Ok. Ficou Ficou a a saber saber agora. Estou a namorar ir a Florença porque gostava de fazer também uma internacional que desse para levar a família, como fiz em Paris, que levei os miúdos e tal, e andámos ali a passear um bocado, aproveitar para fazer umas férias e passar uns dias fora. Mas de um modo geral, tens a ideia de fazer mais internacionais ou é sempre na ótica de se isso puder, Não, conciliar com a tenho ideia de fazer família? mais internacionais, porque eu quero fazer a do Porto, quero fazer a de Lisboa, a Maratona de Aveiro, por exemplo, não tenho muita vontade de fazer, porque acho que é muito solitária, já a meia maratona eu acho muito solitária, e pá, a maratona mesmo acho que é um exagero. É a experiência que tive, sim, é muito solitária. de É facto. muito solitária. Portanto, e o universo de maratonas em Portugal é um bocado limitado, não é? E começa a Pois não há ser. Coimbra também, Mas tens agora. ali sim, provas que são maratona que são. É pedra, é partir pedra, literalmente. Tipo, tu vais para o Jerez ou vais para o Cerquido e tu tens. Sim, mas aí não é exatamente uma maratona tradicional, não é? Isso, Não. isso é outra coisa. Isso não é bem. Isso é suicídio. Isso é Estamos a possível. falar de maratonas de gente normal. Sim. Está bem? Não é de maluquinhos. Sim, Gente que vai, já fritou pipoca e agora quer ir fazer coisas malucas. Ok. Não, maratona é Sim, maratona. é muito normal, sim. Basicamente é Porto, Lisboa, Aveiro e agora Coimbra. Sendo que a de Coimbra é uma volta em circuito, são 4 voltas em circuito. Também não é assim uma coisa que me atraia particularmente. Posso eventualmente fazer um ano, mas também não me apetece muito repetir. Acho que não é uma coisa que me apeteça particularmente repetir. Última questão. Portanto, sobra Que eu acho que internacional. se calhar é mais difícil para ti. Explica a palavra nazi associada à tua personalidade. E isso pode ser também. Isto agora Isso é que vai pode dar uma ser grande também bola. uma assistência para golo para uma eventual. Uma outra entrevista que possa aparecer por aí. Exatamente. Pronto, eu de vez em quando tendo a desafiar algumas pessoas para correr, por exemplo, o cameraman. Comecei a chateá-lo aqui há uns anos e ele começou a correr e agora é esta desgraça. Não pensei mais Acabamos nada. quase às 11 da noite a gravar entrevistas em casa dele, é mas isto. à varanda. Na E varanda ele com uma dele. manta. E ele veio embrulhado na mantilha. Pronto, e houve outra pessoa que eu comecei a desafiar aqui há algum tempo e quando ela finalmente começou a correr, chama-me treinadora nazi. E ela escreve muito no Facebook. Ela escreve muito. Pronto, mas chama-me treinadora nazi na brincadeira porque ela acha que eu a treino. Obviamente eu já lhe disse que pá, agora vais arranjar um treino. Ela começou a correr, correu a São Silvestre de 2021. Foi a primeira prova dela. Entretanto tem corrido, já correu meia maratona do Douro Vinheteiro no ano passado, tem corrido algumas meias maratonas. Vai entrar para a venda da Luísa. É uma das nossas novas contratações, acho que ainda nem o Carlos Canais sabe disso. Mas pronto, fica a saber, fica a saber agora. Neste vídeo vai saber. Vai saber agora. Mas ela pôs-me esse nome e depois é muito desconfortável, porque às vezes há pessoas que me abordam na rua. Aconteceu hoje, mais uma vez, uma pessoa vir ter comigo, pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Ok? E veio dizer, a senhora por acaso é que é a treinadora nazi. Eu não sou nazi. Eu não sou treinadora
eu nem vi o treino, por amor de Deus. E eles estão à espera que tu fales alemão. E eles para estão à espera que eu fale alemão e que dizem ordens. Mas eu não sei fazer É isso. assim que se fala Nem em tenho alemão. bigode. É assim que se fala em É alemão. preciso. O meu alemão é assim. Eu sou de uma província muito específica da Alemanha, que é pouco ok. conhecida. É Castelo Branco. É Castelo Branco. Epá, e a coisa, eu mostro que aqui eu perdi um bocado o controle, completamente. Eu nunca tive controle sobre aquilo. Até porque a Marta é uma pessoa muito difícil de controlar, ela chama-se Marta Mendes. Ela é Mas com H, daquilo que eu Mas percebi. com H, sim, porque ela nasceu nos Estados Unidos. Ah, é mesmo com H. eu Sim, pensei é que mesmo estavas com no H. Google. Não, Ok. não estava a gozar. O nome dela é mesmo com H, ela nasceu nos Estados Unidos. Porque eu acho que o charme de uma pessoa se vê logo por aí, né? É, como claro. internacional. Claro. Ela, claro, que trabalha também na melhor empresa do mundo Ah, e arredores. claro. É da área da comunicação. E A acho que é propósito, uma pessoa gira para entrevistares, porque ela de facto Também não há aqui tem-se cunhas nem nada. superado. Não, ela tem-se superado bastante. Muitas vezes e em muitas coisas. E- Sim, porque a vida também é muito isso. A vida É, também é muito isso. É muito do que é a nossa vida pessoal depois metida lá. Não, eu não monto campos de concentração em que as pessoas se concentram. Ah, mas eu É. pensei que era isso. Não, podia ser, Podia ser. era giro, mas não. Daí Não a consigo. meditação. Não, daí isso o tem foco. muita logística e lá está, eu tenho 3 filhos e trabalho e não tenho de pagar para isso. E às Talvez- vezes não te sentes uma nazi. E às vezes não me sinto, às vezes sinto uma nazi em casa, então hoje, por exemplo, era preciso alguém fazer trabalhos de casa e eu parecia o tio Adolfo a tentar pôr Os o miúdos. xeroco a fazer os trabalhos de casa. Mas, pronto. Ok. Talvez quando eu me reformar eu monte a campo de concentração. Mas para a malta se concentrar. Para a malta se concentrar em correr. É só Ok, isso. ok, isso é bastante ideia. É mais uma boa. Com um arco na entrada a dizer a corrida liberta. A corrida liberta é muito bom, isso é um grande slogan. É. Isso é um grande slogan. Se eles tivessem posto isso, se calhar tinha Se havido calhar mais tinha judeus corrido a ir para melhor. lá. Sim, se calhar sim. Assim, sem saber o que é. É. Ok, pronto. Pronto. Eu agradeço-te imenso. Eu acho que isto Grande demorou uma bem-aja. eternidade. Eu tinha o tempo contado a 20 minutos. Entretanto, acho que isto já foi. Pai, 1h30. Não estou a brincar, Ei. não foi 1h30. Não. Mas foi bastante, foi. Foi bastante. Mais do que o nosso mestre. Foi mais do que o mestre. Foi mais É, isso é que o porque eu estava a avacalhar. Pronto, eu acho. Ah, era- eu essa O que parte vale é não que eu estou foi tirada, sentado, o que vale é que. Mas o mestre estava sentado. Pois é, e com um encosto. Oh, não, Então, não, Nuno, não abantes a câmera. queres participar aqui também Agora na, podes passar, na gravação? podes passar. Agora. Pronto, eu agradeço Pronto, imenso obrigada, esta João. entrevista. Acho que eu gostei imenso. Pronto, E a participação especial do Bexeiro que hoje tinha que fazer os trabalhos de casa. ok, jovem, pronto. Olha, posso dizer uma coisa? Podes. Porque eu até tinha. Queres também, Filipe? Já desligaste ou. Não, ainda está. Ok, então vamos lá. Porque eu até era para falar a semana passada e depois não é, acabou por não. É engraçado como é que tanta gente se inspirou, por exemplo, no Carlos Lopes, não é? Sim. Porque, pronto, eu também sou uma pessoa já um bocado antiga. Também te lembras dessa noite? Lembro dessa noite, mas ainda lembro de antes, porque antes dessa maratona de Los Angeles, foi, não sei se foi 4 ou 8 anos antes, ele correu os 10.000 metros. Pronto, e ganhou a medalha de prata, até, pronto, isso é muito polémico, até porque o gajo ganhou a medalha de ouro, estava, mais tarde viu-se que estava lá, tinha injetado Tinha doping. doping, não sei o quê. Pronto, e eu na altura tinha pá, aí 7 anos ou isso, e eu nas férias ia para uma aldeia aqui perto, e eu lembro de estar a contar os passos já à volta lá de um pinhal, e eu sabia cada volta daquilo eram 1000 metros, e eu lembro de ir passear com o meu avô e fazer 10 voltas ali, não faço ideia quanto tempo eu demorava, mas eu sabia que estava a fazer 10.000 metros e era por causa do Carlos Lopes. Pá, maravilha. Pronto, ou seja, pronto, embora depois nunca mais tivesse corrido na vida, já tinha um bocadinho esse bichinho desde muito. Aquilo foi o Carlos Lopes, acho que para as nossas gerações foi um. Pois. Porque o Carlos Para Lopes mim era acaba por ser um mito. O Carlos Lopes foi um exemplo de superação brutal. Porque ele foi o gajo mais velho a ganhar a maratona. Sim. E era um underdog, quer dizer, Sim. epá, era um gajo que não. Era precisamente isso, ele era não um havia underdog. assim uma tradição E em enorme. Portugal não havia nada. Não havia né? nada, Quando de foi a repente- primeira vez que houve algum português no atletismo a ganhar medalhas. Sim, É, se pensarem bem, nós não foi- temos muitas referências em termos de atletismo assim a nível internacional. Temos algumas, mas são muito limitadas. Vamos para outros países, por exemplo, França, isso não acontece. Isso Claro. porque eles também são
potenciados para trabalhar nesse sentido. Pois. Agora Pois, e há não, desporto escolar e tudo exatamente, isso, no pronto, nosso nós caso não não, temos. Sim, é diferente. o desporto escolar eu não sei como é que é com os miúdos agora, o meu filho ainda não está na escola, mas no meu tempo era só futebol e basquete e pouco Sim, pouco mais que isso. no meu tempo. Portanto, sim. Mas de facto, essa malta e a Aurora Cunha, por exemplo, que supostamente era a madrinha hoje aí da prova, mas que eu também não vi, mas que, ela costuma estar nas provas de Aveiro e tudo mais, e ela também é muito, pá, também é uma grande referência. É, também É uma grande referência. E olhando para ela, ninguém diz que ela corria maratonas. Agora, olhando para ela, não sei se Pois. vocês É partilham dessa ideia, verdade. ninguém diz. Sim, sim, sim. A Fernanda Ribeiro ainda sim, ainda se nota. A Rosa Ah, Mota e a também com Rosa Mota os também. seus sovacos por tratar, que isso é a imagem que mais me fica na cabeça e E por acaso nunca reparei nisso. pronto, são coisas que escapam. Tens de reparar, agora vais chegar a casa ou então vais ir ao YouTube e vês. Pronto, eu vou então Vamos terminar. deixar isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigada, Maria João. João. Com licença então. E